Hello, little monsters. How are you? I'm great. Oi, monstrinhos. Como vocês estão? Eu estou bem. So, let's start the correction of the block 9. Vamos lá começar a correção do bloco 9. Qual que é aí o tema do nosso bloco 9, né? Então, o nosso bloco 9 is about report. Em português, we say reportagem, né? Então, o bloco 9 é sobre reportagens, ok? Reportagens são textos do tipo jornalísticos, né? São textos vinculados, então, a jornais, a revistas, a televisão, internet e rádio, por exemplo. Os textos jornalísticos possuem algumas características, né? Então, por exemplo, eles podem ser escritos em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Eles possuem a linguagem simples, formal e objetiva. Eles falam sobre temas sociais, políticos do momento ali em que a gente está vivendo. Eles podem apresentar aí um discurso direto ou um discurso indireto. O que é isso? Discurso direto é quando a gente tem aí a fala, por exemplo, de um entrevistado, né? Vou perguntar a opinião de uma pessoa e vou colocar ali como se a pessoa mesmo estivesse falando. Ou ele pode ser indireto, que eu vou contar para o meu leitor como que essa pessoa falou, ok? Outra característica da reportagem é que a reportagem, ela traz ali a assinatura do autor da reportagem. Porque essa reportagem, ela vai tentar ali apresentar a informação de modo a trazer dados ali sobre algum assunto, né? Então, desse modo, a função de uma reportagem é informar, né? Trazer informações, mas ela também tem por finalidade, por função, expor informações e conhecimentos que algumas pessoas têm sobre um determinado assunto. Outra característica da reportagem é que ela traz ali entrevistas, dados, gráficos, imagem, legenda, a fim de tocar o leitor, né? De apresentar e de dar mais detalhes sobre a informação que ele está se passando dessa notícia, né? Dessa informação. As reportagens também, elas seguem uma estrutura. Então, em uma reportagem a gente tem um título, em inglês we say headline, e o título é a parte mais importante de uma reportagem, porque ela costuma vir em letras maiores, em letras mais destacadas, e ela tem ali como um intuito chamar a atenção do leitor. Primeira coisa que o leitor vai ver é o título, então ele precisa gostar do título para querer ler a reportagem. Segunda parte aí de uma reportagem, em português a gente fala lead, em inglês é a lead. Nada mais é que o primeiro parágrafo da reportagem. Esse primeiro parágrafo é muito importante, porque ele é o resumo da reportagem. Na lead, a gente tem ali as palavras-chave, a gente tem as palavras mais importantes de uma história. Nesse primeiro parágrafo, se o título serve para chamar a atenção do leitor, a lead serve para amarrar esse leitor. Ele precisa ficar instigado a querer ler essa reportagem. Então, na lead, a gente apresenta a história, como aconteceu a história, onde aconteceu a história, quem participou dessa história. Então, a gente tenta ali mesmo resumir a história para prender o leitor, para que o leitor leia aí o corpo do texto, the body copy, o desenvolvimento da reportagem, né? Então, no desenvolvimento, além de fatos mais detalhados, eu vou apresentar também as fotos, as imagens que eu tenho, os gráficos, a legenda, né? O que é a legenda? A legenda geralmente é um texto curto que vai embaixo da foto, da imagem, do gráfico, e ele vai explicar, né, esse mecanismo não verbal que está sendo trazido ali na reportagem. Então, essa daí é a estrutura de uma reportagem. Eu trouxe aqui para vocês, não trouxe no material de apoio não, mas estava lá no slide que eu passei para vocês na aula pelo Zoom, lembra? Então,
Bora lá responder o bloco. Question number 1. O que é e quais são as características de uma report? Então, vou escrever aqui, né? É um tipo de texto jornalístico que tem como função informar e expor informações sobre um determinado assunto. Quais são as características aí? Então, é um texto simples, formal e que tem a assinatura do autor. Isso daí é uma resposta aceitável. Professora, eu falei a mesma coisa com outras palavras. Ótimo, beleza. Ok? Próxima questão. O enunciado está pedindo ali. Leia o trecho da reportagem a seguir para responder as questões 2 e 3. Então, trouxe aí uma reportagem para vocês. Não trouxe a imagem do jornal, mas eu transcrevi aí para vocês como estava lá. Então, India announces most daily new infection in history of pandemic, with nearly 3,500 cases, né? Então, a Índia anunciou aí o maior número diário de novas infecções da pandemia, né? Por dia, 315 mil pessoas na Índia estão sendo infectadas por dia, né? Daí a gente tem aqui a imagem, né? Lembra que eu falei? A reportagem sempre traz uma imagem. E aqui embaixo a gente tem a legenda, né? Então, health workers attend to a patient they believe has COVID-19 at a center in Mumbai on Wednesday. Então, essa imagem aqui é a imagem de trabalhadores, né? A gente tem aqui o trabalhador da área da saúde, está atendendo uma paciente que eles estão com suspeita de que esteja contaminada com Covid, né? Então, a notícia está falando sobre infecções de Covid, né? Do alto número de infecções de Covid. E a gente tem aqui uma pessoa que trabalha na área da saúde tratando uma pessoa suspeita de ter Covid. O que chama atenção nessa imagem é que essa pessoa não está sendo tratada num hospital, né? Parece que ela está sendo tratada aqui numa ambulância, né? E aqui a gente tem by Erin and Brittany, que é a assinatura. Lembra que eu falei para vocês? Tem a assinatura. Então é isso. Aqui eu trouxe para vocês a lead. Lembrando o que é lead? Primeiro parágrafo de uma notícia, de uma reportagem. Então, o que está falando aí nesse primeiro parágrafo? Está falando que na quinta-feira a Índia bateu o recorde mundial do maior número de novas infecções do coronavírus por dia, né? Então, isso desde o começo da pandemia no ano passado, né? No ano retrasado, na verdade, a pandemia começou em 2019. Então, desde o período do começo da pandemia em 2019, a Índia registrou essa semana o maior número de casos. São mais de 300 mil casos por dia. E à medida que esses casos estão surgindo problemas na estrutura, na infraestrutura do hospital. Então, essa líder aí apresentou pra gente qual é a notícia, apresentou pra gente o local e apresentou aí as consequências, né, dessa notícia. Então, é uma lead, primeiro parágrafo da reportagem, ok? Questão 1 e 2. Então, questão 2. Quais partes de uma reportagem estão presentes no texto acima? Então, no trecho acima, a gente tem o título, a gente tem a headline, a gente tem foto,
a gente tem a legenda, a assinatura de quem fez a reportagem e a gente tem a lead. A gente tem o primeiro parágrafo, ok? Questão 3. Sobre o que fala a reportagem acima? Explique. Então, a reportagem acima fala sobre o recorde de casos diários que a Índia bateu desde o começo da pandemia. Então, reportagem acima fala sobre o recorde de casos diários que a Índia bateu desde o começo da pandemia, ok? Isso daí, então, foi a correção do nosso bloco 9. Vocês já sabem, caso você tenha alguma dúvida, caso tenha alguma correção que você não concorde, você pode falar comigo lá no privado do WhatsApp. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Caso você tenha condições de me mandar a foto da correção aí, me mande para eu ir acompanhando quais são as dúvidas, se não tá tendo dúvida nenhuma, ok? So, that's all. Bye bye. See you.